19 de maio se comemora no Brasil o Dia do Físico. Estamos aqui com Débora Pérez Menezes, cientista brasileira, física nuclear e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, professora Débora. A senhora poderia começar contando para a gente por que optou pela física? Olá, boa noite. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. E eu optei pela física porque eu tinha excelentes professores de física no colégio. Então, hoje eu fiquei tentando lembrar o nome deles. Um deles se chamava Clodoaldo Ragazzo e o outro se chamava Eliseu Fragoso. E eu me lembro também de uma professora que era uma médica portuguesa e eu acho que ela estava em trâmite para conseguir regularizar a situação dela no Brasil e ela também deu aulas de física. Eram excelentes professores e eu adorava aquilo. Eu sempre gostei muito de matemática, também tive um ótimo professor de matemática e isso me inspirou a fazer física e eu esperava ser professora daquele colégio. Mas aí o mundo dá voltas, né? E eu sou professora em outro lugar. Mas foi assim que começou minha paixão pela física. E a gente vai falar agora um pouquinho desses professores que inspiraram, que inclusive lhe direcionaram para a primeira escolha de carreira, né? E é sempre figuras que nos marcam na nossa trajetória. Eu sei que é difícil escolher falar de um em particular, de uma inspiração em particular, mas se você pudesse escolher um professor ou um físico que foi importante nessa sua formação, quem você escolheria? Teria alguma história, algum relato para compartilhar com a gente? Olha, eu não consigo escolher um, mas eu consigo escolher 3. Aí eu vou falar dos 3 bem rapidinho. Um foi o meu orientador de mestrado, o nome dele é Emerson José Veloso Passos. Ele é um cara que conseguiu me centrar e me dar um trabalho objetivo para fazer, e eu fui até o final. Eu troquei de orientadores várias vezes na iniciação científica e até encontrar o Emerson. Aí fui no caminho que eu devia ir. O outro foi o David Brink, foi meu orientador em Oxford, na Inglaterra, também era um cara sensacional. Na verdade, ele não era o meu orientador oficial era um outro professor que me tratou assim como uma menininha que não ia conseguir fazer o que ele gostaria, então era melhor eu passar nas disciplinas primeiro, e aí eu me senti ociosa e comecei a trabalhar com o Dr. Brink. E aí uma coisa muito legal que ele me disse um dia, eu cheguei toda animada com umas contas, mostrei para ele aquelas contas e ele coçou a cabeça, assim, ele era muito educado, né? E disse, puxa, Débora, essas suas contas realmente são incríveis. Se você tiver certa, tem aí uns 50, 60 físicos muito renomados que estão errados. Então, era o jeito dele me dizer que eu tinha feito uma besteira enorme. Era um cara sensacional. Ele faz 90 anos agora, no dia 20 de julho, e continua pensando em física, então é uma pessoa realmente incrível. E o terceiro foi meu professor na USP, e ele é um cara famosíssimo, se chamava Mário Schaeffer. Ele dava uma aula de evolução dos conceitos da física, que era uma aula um pouco de história, né, e eu fui assistir essa disciplina à noite porque ele era o professor. Ele era um cara muito engraçado. Ele começava a falar e ele fechava o olho e parecia que ele dormia assim por 2, 3 minutos. E depois ele retomava a conversa exatamente naquele ponto e continuava a aula. Tinha aí várias outras etapas durante as quais ele fechava o olho de novo e depois retomava. Mas ele tinha um conhecimento assim da física e da história da física e da matemática que saía ali numas coisas que ele escrevia no quadro. Era realmente motivador. Foi um professor assim excepcional. E conseguia compartilhar bem, né? A gente vai agora para a última pergunta, professora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os físicos do Brasil, em especial aqueles que estão ingressando na carreira agora, os nossos estudantes, os que estão participando desse evento. Que mensagem você gostaria de deixar nesse momento? Bom, eu acho que quando você se apaixona pela física, ela é uma coisa assim que nos acolhe de uma forma incrível. A física é linda, né? As suas leis são inquestionáveis. Então, quando a gente consegue entender como as coisas funcionam, e isso, assim,
Ninguém precisa ser gênio para fazer física, para ser físico, para ser professor de física. Precisa ter boa vontade em estudar bastante, né? Não é trivial, é um assunto, em geral, complicado. Todas as sub-áreas podem levar a coisas muito complicadas. É preciso saber matemática e gostar de matemática, né? A linguagem da física é a matemática. Então, é muito difícil estudar física ou entender a física sem essa linguagem. Mas eu acho que a gente precisa de físicos, a gente precisa de cientistas que nos ajudem a entender momentos cruciais como esse que a gente está enfrentando, que consigam fazer análises de dados, interpretar os dados com sensação, com sensibilidade e bom senso, olhando para a ciência como ela é, né? Com toda a metodologia científica que é robusta e que nos leva a entender o mundo, muita coisa, né? Muita coisa do mundo por meio da física. Então, o meu recado é que física é o máximo, né? E depois, se a pessoa for cientista e for trabalhar numa universidade ou se virar professor de colégio, a nossa vida também pode ser muito boa, porque você está em contato com os jovens o tempo todo, né? A nossa carreira inteira, mudam as gerações e a gente continua sempre em contato com as pessoas novas. Então, a gente está em contato assim com o que há de intelectualmente mais pronto, né, para entrar no circuito do conhecimento. Isso é muito enriquecedor. Então, eu recomendo fortemente esse curso. E o Brasil precisa dos físicos, né? A ciência precisa dos físicos. Então, que os alunos que entraram por essa via percebam que ela é cada vez mais bonita. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe, mais a gente quer saber e fica cada vez mais legal se envolver com a física. Então, e procurar o conhecimento, né? Isso aí, sempre a procura do conhecimento. Então, acho que é isso, né? E eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, ou a gente pode encerrar? Não, a gente pode encerrar. A gente também pode falar aqui 2 horas, mas eu acho que eu respondi suas 3 perguntas, né? Respondeu sim, professora Débora, eu agradeço a participação e lembro que essa entrevista é uma iniciativa dos cursos de licenciatura em Física do Estado do Ceará, coordenada pelo professor Antônio Nunes, do IFCE Campus de Cedro, e pelo professor Maírton Cavalcante, do Campus de Fortaleza. Acompanhe a série completa nas redes sociais do IFCE. Até lá!